agora será que é um bom momento para me expor à bolsa? Será que não é um bom momento? Poxa, Vinícius, a taxa de juros está alta. Por que eu quero me meter com bolsa de valores agora? Eu vou invisto na renda fixa, quando começar a cair o juro, eu vou para a renda variável, ganho dos dois lados. Que tal? Baita ideia, né? Não, porcaria de ideia. E eu quero começar por essa parte. Porque a maioria das pessoas, elas agem em bando. Uma pessoa vai, fala o que está fazendo e as pessoas vão atrás. E muita gente compra na hora errada, vende na hora errada e por isso não tem resultado. E o erro mais infantil que você pode cometer agora é você focar os seus investimentos em renda fixa justamente porque está rendendo mais. O maior erro, o erro mais infantil, mais banal, é você não se expor à bolsa de valores agora. Eu vou começar a te falar uma série de coisas para te comprovar isso de forma lógica, racional, com estudos de casos também, para que você entenda que não se expor, que o momento mais ideal para você se expor à renda variável é justamente quando a renda fixa está fazendo bem, está rendendo bem. E está fazendo bem para a maioria das pessoas, entre aspas. Parece contraintuitivo, mas tem uma lógica completa. E você vai ver o trade-off, a troca que você faz, que não é nada inteligente, quando você investe em renda fixa agora, ou foca em renda fixa agora, não estou dizendo para não investir, uma parte do patrimônio tem que estar lá, mas quando você foca em renda fixa agora e não na bolsa de valores. Veja só a minha tela. O que eu estou te mostrando aqui na minha tela? Estou no site do Banco Central do Brasil. Nesse site do Banco Central do Brasil, você vê o histórico da nossa taxa Selic aqui, ó, com o passar do tempo. Então aqui você vê os anos passando, quanto maior o ano mais para cima, e o quanto estava de taxa Selic naquele momento. Eu vou te mostrar aqui o período da última vez que a nossa taxa básica de juros passou por um momento de queda. Por quê? O fato é que a gente está num momento em que a taxa de juros já subiu de 2% para 13,75%. Essa taxa de juros pode subir ainda mais, certo? Subindo ainda mais, a gente consegue perceber que ela não vai subir tanto quanto já subiu. Então a gente está mais próximo da virada, embora pode não estar muito perto, mas está mais próximo da virada do que numa grande elevação de mais 12%, por exemplo. Então, eu quero mostrar para você o momento de queda, o que acontece quando há uma queda na nossa taxa de juros, porque a gente está mais perto da queda do que de novas super elevações. Pode ter mais elevação? Pode. Pode ficar alto por mais tempo? Pode. Agora, subiu tanto que já subiu? Não acho crível, tá? Então, olha só, o que a gente viu? Ó? A gente viu a nossa taxa básica de juros subindo de 2012 para frente. E aqui, ó, chegando ao máximo de 14,25%, tá? Em julho de 2015, tá? E a taxa de juros ficou nesse patamar por mais de um ano. E ela começou a cair, ó, primeira vez que a taxa de juros caiu para 14%, de 14,25% para 14%, foi lá em 19 de outubro de 2016. 19 de outubro de 2016. Aí a gente passou por um momento, um ciclo de queda na nossa taxa básica de juros. E eu quero te mostrar uma coisa. Olha o que acontece quando você sabe se expor e investir nesses períodos. Eu poderia te mostrar vários setores aqui que se beneficiaram muito desse momento de queda nas taxas de juros. Mas eu resolvi concentrar num setor muito atrativo, até que para que você tenha um conhecimento, um setor que se valoriza muito as suas ações nos momentos de queda na taxa de juros. Então, olha só. O que você está vendo aqui na minha tela? Na linha azul, você está vendo as ações da EZTEC, uma empresa de construção civil, certo? E eu quero que você note que eu estou mostrando aqui do ano de 2016 até o final de 2019. Justamente, ó, a gente teve aquela taxa de juros que ficou estagnada por um tempo e depois começou a cair, certo? E a gente caiu ali para depois, 2020 foi um outro processo. Mas eu quero que você observe isso daqui, ó. A taxa de juros, ela começou a cair aqui. Ó, de setembro para outubro. Então, aqui houve a queda na nossa taxa básica de juros. Só que, olha só, as ações elas começaram a se valorizar já no início do ano. Por quê? Como antecipação a uma possível queda na taxa de juros. Uma possível queda na taxa de juros. Olha essa outra ação do mesmo setor. Trisul, outra empresa do setor de construção civil. A gente consegue ver claramente uma valorização aqui de 1.400% no período. No mesmo período, uma valorização da EZTEC de 655%, enquanto acontecia essa queda na taxa de juros.
E o que eu quero que você note? Por que eu afirmo categoricamente que o erro mais infantil que você pode cometer agora é focar os seus investimentos em renda fixa? Por quê? A maioria das pessoas vai querer ficar investindo, focando em renda fixa enquanto a taxa de juros está lá em cima, certo? E vai querer investir em renda variável somente quando a taxa de juros começar a cair. Só que, o que acontece se você executa essa estratégia que na sua cabeça talvez pareça fazer sentido, mas que na prática não tem nenhuma lógica você executar isso? Como assim não tem lógica, Vinícius? Me comprova. Comprova. Olha só, quero que você pegue e anote. Se possível, pega um papelzinho e caneta e anote isso aqui, ó. Valorização de janeiro de 2016 até o final de 2019, antes da semana do álcool gel, para a gente não ter nenhuma interferência aqui de um evento raro, certo? O que a gente viu acontecendo aqui nessas ações? Trisul subiu 1.407% no período, tá? Exetec subiu 655% no período. Ah, Vinícius, depois caiu. Sim, gente, esse é um setor cíclico. Ele se beneficia muito de quedas na taxa de juros e é muito depreciado em momentos de alta na taxa de juros, tá? Você tem que saber se expor para você conseguir obter os melhores resultados. Isso aqui a gente vai falar mais no nosso evento. Mas o que acontece? Imagine, se você tivesse começado a investir em janeiro de 2016, você teria essas rentabilidades. 1.407, 655. Mas, e se você esperasse a taxa de juros começar a cair? Ou seja, aqui, ó, se você tivesse começado, vamos pegar bem certinho. Ó, 17 de outubro, lembra? Foi 19 de outubro que caiu, então vamos pegar da 17. Se você tivesse começado a investir no dia em que a taxa de juros caiu pela primeira vez, qual teria sido sua rentabilidade? Sua rentabilidade, por exemplo, com a Trisul, teria sido 1.170% em todo o período. 1.170%, o que era 1.407%, lembra? Com a Exetec, sua rentabilidade teria sido 440%. 440%. Era 655%. Então, foca comigo. Na Trisul, vamos voltar aqui, ó. Na Trisul, você teria 1.407, mas teve 1.170. Então, você deixou de ter 237% de rentabilidade por você ter tomado essa escolha infeliz de esperar a taxa de juros começar a cair para você investir em ações. Com a Exetec, você deixou de ganhar 215%, porque você teria uma rentabilidade de 655, só que você teve 440, porque você esperou ver o início da queda da taxa de juros para ir lá e se expor. Por que isso acontece? Porque o mercado financeiro, ele antecipa os acontecimentos. Então, se o cenário de risco está muito menor que antes e os investidores já veem uma possibilidade da taxa de juros ir para baixo ao invés de ir para cima, o mercado já começa a se antecipar e comprar ações, porque ele vê, poxa, pode ser que a taxa de juros suba mais? Pode. Isso vai ferir as ações um pouco? Vai. Mas subiu tanto que já subiu? Difícil. Então, como existe uma chance, mesmo que talvez remota, da taxa de juros começar a cair em algum momento, eu já vou me posicionar, eu já vou comprar ações para eu lucrar mais nesse processo. E o que a gente vê é que quando efetivamente a taxa de juros começou a cair, aqui, ó, deixa eu pegar certinho, aqui, ó, que foi em 17 de outubro de 2016, aqui, ó, foi 19, mas o dado semanal que a gente tem é 17. As ações da Trisul já estavam subindo cerca de 20%. E as ações da Exetec já estavam subindo cerca de 50%, aproximadamente. Vinícius, mas você não disse que a diferença era de 215, 230? Disse. Aqui está o ponto cego da maioria das pessoas. Com essa ação se valorizando 20% aqui e 50% aqui, você tem uma diferença muito maior lá na ponta. Por quê? Imagina que você vai lá, foca num outro exemplo que eu vou te dar, para ficar até mais simples. Ó. Você vai lá, compra uma ação, por exemplo, por R$10 e ela vai a R$100. Você ganhou quanto? Qual foi a valorização aqui? 900%, certo? E se você espera subir 100% para comprar, sua valorização vai ser quanto? 900 menos 100?
Não. Porque você comprou a 20 e ela vai até 1.000. Qual vai ser o ganho que você vai ter? 400%. Então, uma diferença de 100% gera uma queda no lucro de 500%. Porque o seu preço de compra ele vai ser mais elevado. E com isso a multiplicação do patrimônio vai ser muito menor. Então é por isso que 20% e 50% gera uma diferença de 200 e pouco e 200 e muito por cento. É por isso que nesse caso que eu te expliquei, você comprar uma ação a R$10, se ela chegar a 1.000, você ganha 900%. Só que se você comprar 20, 100% mais caro, e ela chegar a 1.000, você ganha quanto? 400. E não 800, 900 menos 100. Você consegue entender? O grande problema de você ficar esperando, eu quero que você mande nos comentários, o grande problema de você ficar esperando essas quedas acontecerem